Nesse início de trabalho, eu sempre tenho uma fala assim que eu dedico para as equipes. Da importância do trabalho, e aquele que trabalha é aquele que fica beneficiado. E tem muita importância assim, aquele que vem trabalhando, aquele vem ficando qualificado. E é bem interessante assim, porque existe uma frequência, e a frequência muda. Quando a pessoa vai qualificando-se através do tempo, a frequência vai mudando. Comparando um colega de trabalho, comparando um irmão de sangue, ela entende melhor um colega de trabalho, ela entende melhor um irmão de sangue. Houve uma elevação. A frequência no nosso trabalho dá esta condição. Aquele que pertence à equipe, aquele é que fica beneficiado. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é crença. Crença é um procedimento interno que cada espírito humano tem que ter, conhecendo os ensinos. E essa crença tem que ser verdadeira, tem que ser substanciosa, porque um período de vida de uma pessoa, em média 8 décadas ou um pouco mais, não é suficiente para a pessoa ver que a vida é simplesmente este período. A pessoa já veio de um período anterior, de uma existência, e ela se encontra agora nesse período com o seu corpo físico, e num período seguinte ela vai fazer o translado, ela vai largar esse corpo físico. E a crença tem que ser um processo assim que ela vai tendo uma evolução dentro dela, uma convicção, e ela vai tendo esta segurança. A crença não pode ser uma coisa que não dê a ela uma convicção interna para ela voltar para a pátria espiritual. Tem que ser uma coisa que sustenta. E quando uma pessoa, outra pessoa, fala que tem a crença e que ela tem que ter o seu caminho e ela não pode ser perturbada. Se uma ou outra pessoa faz uma brincadeira ou fala dos ensinos, ela larga essas pessoas ou dá um sorriso como se ela fosse superior e ela larga aquelas pessoas. A crença é um processo de uma convicção interna. Aquele que tem a crença tem que ter a segurança do conhecimento que ele tem dos ensinos. É muito importante ele ter esta condição, porque ele fica seguro dentro dele. E ele sabe assim que a vida é uma sequência. E uma ou outra pessoa fala de um sonho que teve, de um período que teve numa época anterior, de vivências que ele vivenciou. E aquelas vivências são verdadeiras. Esse conhecimento é uma coisa física, que uma ou outra pessoa relata. E o que fala que tem a crença, ele muitas vezes não sente seguro com essas informações. Ele acha assim que ele vai ter uma segurança interior, que a vida para ele vai entrar naquela condição como se ele entrasse numa espaçonave e fosse para uma outra região. A vida é uma condição interna, é uma graduação, e a pessoa vai ter que andar na vida física melhorando a sua graduação no relacionamento com as pessoas, no relacionamento profissional, no conhecimento profissional e na vida interior dela. Ela tem que fazer esse trabalho. Todas as coisas não podem ser de saltos, tem que ser gradual. Uma pessoa, para subir uma escada, ela vai tendo o cuidado de ir colocando o pé no degrau seguinte, ela vai sendo cuidadosa. A crença é uma condição interna que a pessoa precisa de estar convicta com aquilo que ela estuda, e ela tem que ter este material firme, seguro e definido para ela ter a convicção.
Cada um tem que fazer um trabalho interno. Uma informação recebida não quer dizer que aquela informação se encontra de uma maneira que dá uma sustentação na vida daquela pessoa. A vida é física e a vida interna é substanciosa. O conhecimento dos ensinos vai dando à pessoa a condição da sua vida interior, tornando uma convicção. E uma crença não é um processo de um escudo, não é um processo que a pessoa vai sentir-se glorificada por ter um pequeno conhecimento. A crença é um processo interno na vida da pessoa. Com esse processo, a pessoa vai mudando a sua frequência, vai melhorando a sua irradiação e ela vai tendo a condição de trazer para fora aquilo que ela é. Assim como um pai transmite para os filhos aquilo que ele é. Se ele apresenta numa condição de ser natural, que eu me refiro como natural, é ter o zelo com o seu corpo, ter um procedimento normal no seu ambiente de trabalho, na sua ida, na sua vinda, e fazendo esforço em conhecer os alimentos e conhecendo o seu corpo. Com esse processo natural, aqueles filhos vão tendo com esse pai uma consideração, vão esforçando para ter também aquela correspondência. E ao longo do tempo, um filho, outro filho, fala assim, que aprendeu muito com o pai. E aquele pai não tinha o costume de verbalizar. As transmissões eram de dentro para fora. Conforme a pessoa é, ela transmite aquilo que ela é. E aqueles que recebem, recebem de dentro. No período seguinte, aqueles filhos ficam felizes e lembram de uma ou de outra informação que receberam. A crença é um processo interno de assimilar aquilo que está estudando, ter o conhecimento das mensagens que o Criador nos deu e nos enviou para a nossa condição de retorno à pátria espiritual. A crença é uma condição bem importante na vida de cada um. E a crença é um processo interno. À medida que a pessoa vai tendo o entendimento dos ensinos, dentro dela vai graduando, ela vai juntando as informações que ela foi tendo e ela vai vendo assim como ela faz para aquelas informações terem dentro dela aquela substância que ela precisa. Tem muita importância esse trabalho na vida inteira de uma pessoa, porque ela vai tendo o material que ela precisa. Durante um período a pessoa precisa de ir estudando. Quando faz esse trabalho, dentro dela, na sequência do tempo, ela vai fazendo a ligação. Os ensinos apresentam como uma preciosidade na vida da pessoa. Ela vai juntando essas preciosidades e dentro dela vai formando aquela segurança. Quando uma pessoa faz esta condição interna de juntar essas preciosidades, dentro dela ela teve instantes de lucidez que ela não conseguiu entender as informações que ela precisa. Na sequência, aquelas informações vão ficando mais substanciosas. Se uma pessoa descuida e coloca o seu tempo em uma coisa que não tem uma sustentação, fica fácil de observar. Aquela pessoa está colocando o primeiro mandamento em outra coisa, ou coloca num filho, ou coloca num animal, e essa pessoa ficou sem esta condição interna de ter esse material para a sua vida interior. É uma coisa simples que uma ou outra pessoa pode observar. A vida da pessoa é substanciosa quando ela tem esse trabalho com ela mesma, de fazer o esforço em assimilar os ensinos e procurando entender. E uma fé tem que ser com esta condição. A crença tem que ser com uma clareza. Se a pessoa descuida, ela vai ficando
enfraquecida. E o enfraquecimento é de todas as maneiras, do jeito que apresenta a pessoa fisicamente enfraquecida, apresenta também a pessoa sem aquela garra no seu trabalho. Ela fica sem o fortalecimento, fica sem aquela base que dá confiança para trabalhar com ela ou ela trabalhar com outra pessoa. A crença é um processo interno que vai saindo de dentro da pessoa, com quem ela relaciona, sente seguro com ela, porque ela dá segurança. A crença é uma coisa física que vai saindo de dentro da pessoa. Cada um tem que ter muito cuidado com ele mesmo, de ir observando qual é o processo que ele está fazendo quando ele estuda os ensinos e qual é o processo para ter dentro dele aquela convicção de sabendo assim que ele não pode colocar a esperança em uma coisa que é transitória. No caso de um pai, quando coloca a confiança dele em cima de um filho, durante um período aquele filho aceita aquela maneira que aquele pai está atuando. Num período seguinte, aquele filho procura o seu caminho. E isso é bem interessante porque independente daquele filho querer ou não, a idade vai apresentando na sua vida e ele vai sentindo incomodado. Se coloca a sua crença em cima de um animal, independente dos anos, a vida daquele animal tem um período mais curto e aquele animal vai fazer o período dele e aquela pessoa normalmente tende a arrumar um outro animal. É bem interessante porque aquela pessoa ficou sem uma substância interior. A crença é uma coisa viva que move a pessoa e que dá a condição da pessoa ir para uma outra região, independente da condição financeira ou social que aquela pessoa apresenta. Ela tem dentro dela esta condição e ela na sequência do tempo, ela ajeita-se naquela outra região e ela arruma o espaço dela naquele novo lugar. A crença é um processo interno que a pessoa precisa de ter, de ir observando como ela faz com ela mesma. E se uma pessoa tem vontade de fazer alguma coisa para outra pessoa, primeiro ela tem que ter para ela, porque se a outra pessoa está aceitando, no caso daquele filho, no caso daquele animal, é porque convém para aquele filho. Para aquele animal convém também, porque a perspectiva de vida daquele animal é conforme ele está recebendo as influências. Cada um tem que observar assim que a vida é interna e com esta condição é a própria pessoa que vai arrumando o que ela precisa para ela mesma. A crença é um conhecimento que cada um precisa de ter dos ensinos, da fala que o Senhor trouxe, ensinando para os espíritos humanos como ele tem que comportar na criação. E a crença é uma coisa viva e aquele que se diz crente, ele tem que conhecer todos os ensinos e ele tem que ir vivendo de acordo com os ensinos. Quando ele conhece uma ou outra pessoa que dá a ele um sorriso irônico sobre o jeito que ele está falando e ele não sente seguro, essa pessoa que se diz crente precisa de estudar mais e desenvolver uma maneira de transmitir aquilo que ele está ensinando. Ter a crença tem que ter todo um instante a condição de defender a fala do Senhor, de defender os ensinos, para ele ter esta convicção. Do jeito que um filho faz na casa do pai, defender o pai, quando ouve falar do pai, o jeito que aquele pai é aquele
aquele filho o defende. Cada um que se diz crente tem que ter esta condição, tem que defender os ensinos e tem que esforçar para que a fala do Senhor torne-se verdadeira dentro dele. E quando a pessoa sai, evita aquelas pessoas que fazem um sorriso irônico, essa pessoa não é confiável dentro dela, ela não tem a condição de defender os ensinos e ela evita estas pessoas. Isso não é crença. A crença é uma condição que a pessoa tem a convicção dentro dela, do jeito que aquele filho faz, defendendo o seu pai de uma ou de outra brincadeira de um conhecido. Aquele que tem o conhecimento dos ensinos tem que ter o mesmo procedimento, tem que ter dentro dele a segurança interior daquilo que ele está ouvindo, ele esclarecer aqueles que estão fazendo a brincadeira. A convicção é uma condição assim. A pessoa tem que ter a crença, tem que ter a convicção e o seu ato tem que ser conforme ele está vivendo. Cada pessoa precisa de ter um desenvolvimento interno, de ir sabendo que a vida dela é como ela faz com ela mesma, a confiança que ela tem nos ensinos, qual é o procedimento para ela sentir-se segura, independente do ambiente em que ela frequenta, independente de onde ela se encontra. Ela é que está fazendo o esforço em tornar-se convicta daquilo que ela está vivendo. Irradiar a crença é uma condição que cada um precisa de ter, porque a pessoa irradia aquilo que ela é. Conhecer os ensinos possibilita a pessoa ter esta condição, do jeito que ela precisa de ficar segura com ela. A crença é uma condição que possibilita a pessoa ter a saúde. Com a saúde, ela tem aquela esperança dentro dela. Quando falta a saúde, falta também o norteamento. Muitas vezes a pessoa acha assim que é o ambiente da família que faz com que ela adoece, é o ambiente do trabalho. O que faz uma pessoa ficar sem a saúde é a falta de convicção que ela tem dos ensinos. Porque se uma pessoa anteriormente se encontrava sem saúde, estudando os ensinos, passando a ter o conhecimento dos ensinos, não de partes dos ensinos, mas de todo o ensino, ela voltou a ter a saúde, ela voltou a ter a condição de poder contar com a sua vida física novamente. A diminuição da saúde de uma ou de outra pessoa é porque aquela pessoa não se encontra dentro dela com a crença, com a clareza, com a confiança naquilo que ela vem fazendo. Com isso, ela ficou sem norte. Dentro da pessoa, a referência é o equilíbrio. Quando um pai, quando uma mãe apresentam-se firmes naquilo que eles se prontificaram, que é viver de acordo com os ensinos, aqueles filhos apresentam aquela segurança. E isso é bem interessante porque não gera dúvida naquele filho. Aquele filho passa a ter um conhecimento dos ensinos e esforçando para verificar se o conhecimento que ele recebeu se encontra de acordo com o estudo que ele está realizando. A crença possibilita esta condição. A própria pessoa vai fazendo uma avaliação de como ela se encontra. E uma avaliação tem que ser lembrada de todas as maneiras, porque a pessoa tem que fazer a referência do tempo físico em que ela dedica para conhecer os ensinos, o tempo físico que ela dedica para ter o conhecimento em manter o seu corpo sadio e o tempo físico para ela mesma ter a reflexão. O terceiro mandamento é esta condição, a pessoa ir fazendo uma reflexão sobre o que ela vem assimilando.
E esta condição é uma condição que possibilita a pessoa ir orientando. Em toda época na vida de uma pessoa, ela sempre procura uma orientação. Uma criança com os seus brinquedos vai brincando e depois ela procura uma referência. Se ela não tem a referência, vem o adulto e dá para ela a referência. A hora de parar, a hora de fazer outra função, a hora de guardar aqueles brinquedos. Toda época nós temos a referência. E se a pessoa, estudando os ensinos, começou a ter a sua própria referência, é de benefício dela, porque ela vai tendo esta condição interna de ir mudando a norma temporal, de ir vendo antes aquilo que ela precisa. Tem uma coisa muito importante assim, porque quando a pessoa começa a ter a possibilidade em mudar a sua norma temporal, dentro dela vai ficando uma coisa mais substanciosa. Ela vai observando assim que muitas coisas para o seu dia de amanhã ela ainda tem que conquistar, mas ela vai vendo que do jeito que ela vem caminhando vai dando certo a sua vida. Isso vai dando a ela a saúde, porque ela vai ficando convicta daquilo que ela precisa. Cuidar da sua vida física tem muita importância, porque a gente sabe assim que aquela pessoa sempre fez o esforço para ter a manutenção do seu corpo, aquela pessoa envelhece. E ela envelhece com saúde. O esforço que ela faz diariamente não deixa ficar em dúvida daquilo que ela precisa. Ela esforça em corresponder com aquela responsabilidade que ela tem. Isso dá a ela aquela firmeza. Uma pessoa que fica questionando sobre a maneira que ela tem da sua fé, ela se encontra muito distante dos ensinos. Ela fica acomodada, achando que o que ela recebeu tá bom, mas cada um tem que observar assim, que o corpo físico da pessoa é uma condição que ela recebe daqueles que a trouxeram, do seu pai, da sua mãe, mas a condição que move o seu corpo é uma condição interna, é espiritual, que veio para esta terra para um período, para ficar fortalecida, para poder retornar à pátria espiritual. A crença é esta condição, ter a possibilidade de ter o retorno para a pátria espiritual. Para isso, a pessoa tem que conhecer os ensinos e ter dentro dela a convicção daquilo que ela está estudando. A pessoa é que faz esta observação com ela mesma. Durante seu período de formação, ela foi auxiliada. Um tempo seguinte, o próprio movimento é dela mesma, e a diferença das coisas externas e das coisas interiores. A crença é uma condição interior e a pessoa tem que fazer esse trabalho de ter a convicção para esta condição interior e irradiar. Não é tornando-se um escudo daquilo que ela aprendeu, é tornando-se uma condição interna. Quando a pessoa está fazendo os estudos e está num processo de desenvolver uma crença, de ter a convicção que sua crença vai dar a substância que ela precisa, ela tem o cuidado de ir observando assim que ela não pode criar fios que venha trazer para ela uma preocupação. Todos os fios que ela vai criando é de uma maneira que dá uma convicção interna. A crença tem que estar viva dentro de cada fiel. E quando um ou outro fiel fala-se que acredita na vida após a morte e que não quer conversar sobre isso,
Verifica-se então que esse fiel não se encontra seguro com os ensinos que ele vem estudando. Um período de uma existência não é um marco de referência da vida da pessoa, e cada um tem que estar convicto dentro dele que a mensagem do Criador, a fala do Criador, cada um tem que ter dentro dele o conhecimento, e observando assim que a vida após morte é uma coisa que existe. Do jeito que existe a vida antes do nascimento, tem também a vida após morte, e o que vai dar segurança à pessoa é conforme ela está entendendo os ensinos e qual é o procedimento que ela está tendo todo instante com ela mesma, na convicção daquilo que ela está fazendo. Quando conhece os ensinos, a pessoa vai ficando feliz com ela. E o ficar feliz não é por ter tido um sucesso na sua vida de matéria grosseira, é a própria pessoa. E quando uma pessoa tem uma inversão de ficar feliz com as coisas materiais, ela então vê na sua vida diária que aquilo foi o máximo que ela conseguiu a ter a conquista. E uma conquista é todo um instante. É só a pessoa observar assim que aquele trabalhador, o mérito que ele recebeu do trabalho que ele executou, ele tem que continuar tendo o mérito de ter outro trabalho, porque a manutenção física dele é verdadeira. Ter o conhecimento dos ensinos e procurar viver de acordo, primeiro trazer para dentro da pessoa que aquilo é uma coisa substanciosa, depois é aumentando a convicção e vivendo de acordo, ela vai vendo que a vida após morte é uma coisa que existe e ela fica segura com ela mesma. A verdadeira crença é quando a pessoa se inteirou dentro dela dos ensinos do Criador e procura viver de acordo. Independente da época em que ela se encontra, ela faz esse trabalho com ela mesma. E ela vai tendo a convicção, ela vai tendo o conhecimento para ir defendendo os ensinos. Ela é convicta e ela esforça para viver de acordo. E isso é bem interessante, porque conhecendo uma ou outra pessoa que esforça em viver de acordo com os ensinos, o relacionamento dela no trabalho é um relacionamento sempre bom. Ela não está querendo levar as pessoas para o caminho que ela vive, para o caminho que ela caminha. Ela caminha de uma maneira que possibilita às outras pessoas ter o seu próprio entendimento. E cada um sabe assim que ele é responsável por ele. Crença é uma condição de lucidez, é procurar conhecer os ensinos e ir observando. Com os ensinos a pessoa tem que pegar todas as informações. Ela não pode viver com uma parte das informações. E às vezes uma ou outra pessoa pode falar assim que ela se encontra convicta com aquilo que ela recebeu, que ela não precisa de mais nada. Cada um que estuda sabe assim que os ensinos que Jesus trouxe, os ensinos que o Filho do Homem trouxe, são os mesmos ensinos. Não tem uma maneira de ser ensinos contraditórios. Se a pessoa fala que se encontra satisfeita com o que ela recebeu, com o que ela tem, ela não entendeu ainda o que ela estuda. Não tem uma contradição. Cada um tem que observar que a fala do Senhor, os ensinos que o Senhor nos trouxe, nos mandou, é um ensino completo, é um complementando o outro, e a pessoa é que tem que ter esta condição interna de juntar os dois e observando assim que, conhecendo o livro na luz da verdade, ela vai ficar íntegra com ela mesma, ela vai esforçar para observar que tem que ter uma crença que possa irradiar de dentro para fora, e onde ela se encontra convicta com aquilo que ela precisa,
que é ter a segurança interior e observando que a influência que ela tem no seu ambiente de trabalho, na sua família, tem muita importância, porque conhecendo uma ou outra pessoa que teve uma influência menor, colaborou com as outras pessoas, tendo uma influência junto com os ensinos, a colaboração para as outras pessoas é com uma grandeza maior, e as outras pessoas terão possibilidades de viverem de acordo com os ensinos.